Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Ferreira e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre livros clássicos em formato de quadrinhos. Os livros clássicos têm suas histórias mundialmente reconhecidas e tem uma lista gigante de todos eles por aí. Mas se tem os livros ali na íntegra, por que ler eles em quadrinhos? Bom, se você começou a ler um livro clássico e não tinha ali muita experiência em leituras desse gênero literário, você sabe que muitas vezes pode ser um pouquinho difícil essa leitura pela linguagem que o autor utiliza, pelo tempo em que ele foi escrito e muitas outras variáveis que podem tornar a leitura um pouco mais difícil. É claro que a edição do livro, a tradução dele, se necessário, são ali importantes para que você possa compreender melhor a história, com livros que têm uma boa diagramação, que tem uma tradução interessante, que a edição dele como um todo facilita a leitura, mas às vezes por não ter muita experiência nesse gênero pode sim ser um pouco difícil. Então, pensando em trazer de forma mais didática, de forma mais ilustrada mesmo, esses livros a gente pensou em fazer alguns quadrinhos para trazer a história de um jeito mais divertido e fácil de ler, sendo assim muito mais acessível para outras pessoas e para a população de forma geral que quer iniciar a ler livros clássicos, sempre teve curiosidade de saber sobre histórias específicas, mas que acaba tendo aquele certo receio de começar essa leitura e acabar não entendendo muito bem, não gostando muito da escrita. Então, os quadrinhos são uma porta de entrada mesmo, para que as pessoas possam conhecer os livros tão falados, os clássicos tão famosos, a partir de quadrinhos. Começando então por O Diário de Anne Frank, que é muito recomendado inclusive em aulas de histórias por aí, porque ele vai retratar a história de uma garota de apenas 13 anos que esteve escondida durante um bom tempo em um anexo durante a ocupação nazista da Holanda. Foram mais de 2 anos registrados e detalhados por uma praticamente criança de 13 anos, em que ela registrou tudo o que ela via, o que ela entendia e não entendia sobre aquilo. Então a gente pode ver de uma maneira nua e crua o que aconteceu de uma perspectiva diferente. Mas nós temos também a versão em quadrinhos, que tem uma ilustração linda, é uma forma muito mais gráfica, você vai conseguir acompanhar a história da Anne e, enfim, tem as duas opções caso você prefira, mas essa é uma ótima maneira de iniciar, inclusive com pessoas mais novas. A segunda indicação é O Morro dos Ventos Uivantes, esse livro que fala sobre vingança, sobre amor, sobre perda, e que ele, em sua íntegra, já tem uma boa diagramação, mas pela quantidade de páginas, pela dificuldade, temos também a versão em quadrinhos, que é muito bem retratada a história, de maneira muito rica em detalhes, que traz mesmo o sentimento próximo ao se ler o livro de forma completa. Eu indico, inclusive, que vocês comecem pelo quadrinho para já contextualizar, entender melhor a história e facilitar a leitura do livro físico de forma geral. Esse, além de ser um clássico na literatura, também é um clássico em ser considerado difícil em sua leitura, pela forma como a autora narra mesmo. Claro que não generalizando, né? Não é uma escrita difícil para todo mundo, mas para quem está iniciando pode ser interessante começar pela versão em quadrinhos, porque assim você vai já ler o livro de forma muito mais clara, que você vai saber a história, vai entender os personagens, vai visualizar eles, para depois você ler a história de forma, uma versão um pouco mais expandida. Aqui nós vamos conhecer a história do Heathcliff, que ele foi adotado por uma família e logo ali no começo já começou a criar laços com a Catherine, que era a filha do homem que o adotou. Mas claro que tem algo ali para atrapalhar eles, que é o Hindley, o irmão da Catherine, e ele desde o primeiro dia despreza o irmão adotado. Com o passar dos anos, Catherine e Heathcliff eles se aproximam cada vez mais, mas por sua condição ali familiar e financeira, a Catherine acaba por decidir casar com outra pessoa, o Edgar. E isso causa um ciúme excessivo em Heathcliff, que ele pensa em todas as formas possíveis de se vingar dessa pessoa, dessa família, de tudo que ele passou. Agora, se você quer uma história divertida e cheia de aventura, eu te indico Don Quixote, onde realidade e ilusão se misturam enquanto é retratada a Espanha no século XVII. Contra tudo e todos, Don Quixote luta pela sua amada Dulcinea, enfrentando feras, vilões,
exércitos e tudo aquilo que vem no seu caminho para impedir. E claro, tudo isso sempre ao lado do seu fiel escudeiro Sancho Panza. Com as ilustrações dos quadrinhos fica ainda mais divertido acompanhar toda essa aventura do nosso protagonista e entender melhor o que aconteceu com ele. Então, se você gosta de grandes aventuras e ainda maiores emoções, você vai amar esse livro, porque é isso que ele promete e cumpre por aqui, com todos os percalços aí que o Don Quixote tem que passar para lutar e tentar vencer essa batalha. Será que ele consegue? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Já comenta aí o que você achou e também qual desses 3 livros você gostaria de iniciar a leitura, ou se você já leu, comenta qual o seu favorito. Ah, não esquece de comentar também, lógico, se você já conhecia essas versões em quadrinhos. Vou gostar muito de saber e ficar muito feliz em conversar com vocês aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!